Talvez você já tenha pensado isso muitas vezes. Eu sou preguiçosa. Eu não tenho disciplina. Eu nunca consigo terminar o que começo. E quanto mais você pensa assim, mais culpa sente. Mas existe algo que quase ninguém te explica. Procrastinação raramente tem a ver com preguiça. Na maioria das vezes, ela tem a ver com medo. Não o medo óbvio, mas um medo silencioso. O medo de falhar, o medo de não ser suficiente, o medo de descobrir que você tentou e mesmo assim não deu certo. Então seu cérebro encontra uma solução. Ele adia, ele distrai, ele evita, não porque quer destruir sua vida, mas porque está tentando proteger você de uma dor emocional. E aqui entra algo importante. Seu cérebro não gosta de dor. Na verdade, ele foi projetado para evitá-la a qualquer custo. Quando você olha para uma tarefa difícil, algo acontece dentro do seu cérebro. Uma pequena região chamada amígdala cerebral interpreta aquela tarefa como ameaça. Não uma ameaça física, mas uma ameaça emocional. Fracasso, crítica, vergonha. E quando a amígdala dispara esse sinal, seu cérebro entra em modo de defesa. Agora observe o que acontece. A parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, foco e tomada de decisões, fica menos ativa e o cérebro emocional assume o controle. É nesse momento que você pega o celular, abre redes sociais, começa outra tarefa menor, ou simplesmente decide que vai fazer depois. Não parece um grande problema naquele momento, porque quando você adia, algo curioso acontece no cérebro. Você sente alívio. Esse alívio não é imaginação, ele é químico. Quando você evita uma tarefa desconfortável, seu cérebro libera um pouco de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Ela diz ao cérebro: boa escolha, você evitou algo desagradável. E isso cria um ciclo poderoso. Você sente desconforto, adia, sente alívio e o cérebro aprende. Na próxima vez que uma tarefa difícil aparece, ele já sabe qual caminho escolher: evitar. Quanto mais você repete isso, mais forte o hábito fica. E é por isso que procrastinação não desaparece com motivação, porque o problema não é falta de vontade, é um padrão neurológico aprendido. Agora tem outro detalhe importante: as tarefas mais importantes da sua vida geralmente são as que mais ativam esse mecanismo, porque elas carregam peso emocional. Começar um novo projeto, estudar para algo grande, mudar de carreira, tomar uma decisão importante. Tudo isso envolve risco, e risco ativa o sistema de ameaça do cérebro. Então você faz o que parece mais confortável, coisas pequenas, fáceis, rápidas, responder mensagens, organizar coisas, consumir conteúdo. Mas no fundo você sabe. Está ocupado, mas não está avançando. E essa sensação cria outra emoção: frustração, culpa, autocrítica. Você começa a acreditar que tem algo errado com você, mas não tem. Seu cérebro só está tentando evitar dor. O problema é que essa proteção está custando seu crescimento. A boa notícia é que o cérebro aprende, mas também pode reaprender. Isso se chama neuroplasticidade, e existem maneiras simples de começar a quebrar esse ciclo. A primeira é a regra dos 5 minutos. Quando uma tarefa parece grande demais, o cérebro entra em defesa. Mas se você disser a si mesma: vou fazer só 5 minutos, algo muda. Você ativa o córtex pré-frontal. A parte racional volta ao controle. E muitas vezes, depois de começar, continuar fica muito mais fácil. A segunda estratégia é quebrar tarefas grandes em microações. O cérebro não teme tarefas pequenas, ele teme incerteza. Então, em vez de pensar: preciso terminar esse projeto, pense: abrir o documento. Depois, escrever 3 linhas. Pequenos passos reduzem a sensação de ameaça. Terceira estratégia: reduzir multitarefa. Quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro entra em sobrecarga
E quando o cérebro fica sobrecarregado, ele procura fuga, foco em uma tarefa por vez. Quarta estratégia: o ambiente. Seu ambiente influencia seu comportamento muito mais do que motivação. Se o celular está sempre ao alcance, ele vira o escape perfeito. Se distrações estão por toda parte, procrastinar se torna fácil. Crie ambientes que favoreçam foco. Às vezes, mudar o ambiente muda o comportamento. E por último, aprenda a treinar desconforto produtivo. Crescimento exige desconforto. O cérebro precisa aprender que desconforto não significa perigo. Cada vez que você começa algo mesmo sem vontade, você envia uma nova mensagem ao cérebro: eu consigo fazer coisas difíceis. E essa repetição cria novos caminhos neurais. Talvez você tenha passado anos acreditando que era preguiça, que faltava disciplina, que faltava força de vontade, mas na verdade, seu cérebro estava tentando proteger você. Procrastinação muitas vezes é medo disfarçado, medo de falhar, medo de errar, medo de não ser suficiente. Então, o cérebro escolhe segurança, mesmo que essa segurança esteja impedindo você de crescer. Mas existe algo que muda tudo: ação. Não ação perfeita, não motivação constante, apenas o próximo passo. Pequeno, simples, possível, porque coragem não significa ausência de medo, significa agir apesar dele. Você chama de preguiça, mas muitas vezes é autoproteção, e proteção excessiva pode se tornar uma prisão. Aqui no Evoluir, a mudança não acontece de uma vez, ela acontece aos poucos. Um passo, depois outro e mais outro. Evolua, um passo de cada vez. Assista o vídeo que está aparecendo na tela agora para aprender mais técnicas de como vencer a procrastinação. Nos vemos no próximo vídeo.